Fala pessoal do canal, aqui é o Redson Matos, sócio da internet, economista e estrategista de investimentos. Estou gravando esse vídeo na tarde de terça-feira porque eu queria comentar com vocês sobre uma polêmica envolvendo o Banco Master, que acho que dispensa comentários. Muitos de vocês já pelo menos ouviram alguma coisa relacionada a esse banco. E no momento em que eu gravo, a gente está assistindo a Fictor, que é o braço financeiro inclusive de uma das empresas de alimentos ali listada na bolsa. A Fictor está passando por uma recuperação judicial. A Fictor, que semanas atrás estava disposta a comprar o Banco Master e que agora está supostamente alegando insolvência. Bom, qual que é a grande polêmica? Quando um banco ou uma empresa ela é liquidada, geralmente a liquidação ela envolve o encerramento das atividades, a venda de todo o patrimônio e a separação ou a partilha desse patrimônio entre os envolvidos, os stakeholders. Então quem é colaborador recebe os seus direitos, o que sobra vai para a mão dos credores, o que sobra vai para a mão dos acionistas. Basicamente esse é o rito, esse é o movimento. Porém, lá atrás, quando a gente, antes do Banco Central começar a entrar mais pesado no caso do Banco Master, a gente assistiu à saída de uma das subsidiárias do banco, que era a Cobb Seguradora, que era o braço de seguros do Banco Master, que inclusive era uma das operações mais rentáveis, que foi adquirida pelos próprios executivos do Master. Então, em um processo de M&A chamado Management Buyout, quando os próprios, o pessoal que está ali no dia a dia, os próprios diretores do negócio compram o ativo. E, ao que tudo indica, esses executivos, na verdade, não eram eles que estavam com um cheque nas mãos, porque, segundo o que apurou o Pipeline, nessa matéria aqui na sua tela, o prospecto de IPO do PicPay, que inclusive foi na semana passada, no dia 29, faz menção à compra da Cobb Seguradora e que inclusive destina parte dos recursos levantados no IPO para pagar essa aquisição. Então, a Cobb Seguradora, na realidade, vai ser uma parte, uma subsidiária do PicPay. Diante desse fato, e diante dessa situação, então as perguntas que podem ser feitas são: qual o risco desse envolvimento do PicPay com o Banco Master? Qual a probabilidade dos credores entrarem na justiça pedindo para desfazer esse deal entre os executivos e o Master com a compra da Cobb Seguradora? Porque, como eu mencionei, por ser um banco liquidado, os credores têm direito a todos os ativos possíveis para que a perda financeira deles possam ser minimizadas. E a Cobb Seguradora não entrou dentro desses ativos, então haveria aqui espaço, inclusive, para essa guerra judicial. No prospecto da Nasdaq, do IPO do PicPay, que eu inclusive li na fonte, está assim mencionado o risco regulatório, não só da SUSEP e do CAD, que ainda estão aprovando o deal, mas o risco judicial desses credores entrarem futuramente. Só para vocês terem uma noção do IPO, a empresa foi avaliada em 2,6 bilhões de dólares na Nasdaq, que teve uma demanda muito grande pelos papéis, cerca de 12 vezes o book. O preço da ação sairia entre 16 e 19 dólares, saiu em 19 dólares o papel. Isso precificou o banco entre os principais aqui do Brasil, inclusive com um valuation bem alto, de 33, mais ou menos 33 vezes lucro, se a gente considera aqui no prospecto. O lucro líquido dos últimos 12 meses do PicPay foi de 70 milhões de dólares. Porém, essa matéria do Brasil Journal faz uma menção, inclusive, de um preço-lucro indo para 12 vezes no final de 26, ou seja, apurando o crescimento de lucros aqui esperado para esse ano. Isso é um crescimento bem robusto. A gente está falando do PicPay fazer um crescimento de lucro de pelo menos 2 vezes aqui em 26. Para a tese do PicPay, não acho improvável, mas seria bastante heróico e de fato seria um crescimento formidável e muito provavelmente que isso mexeria positivamente nas ações do PicPay. Agora, diante desse cenário da gente poder assistir uma judicialização do caso da Cobb Seguradora, eu acho que a pergunta que fica em termos de riscos aqui, e principalmente riscos reputacionais sobre o envolvimento diante de tudo isso, a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é que hoje o PicPay, 71% pós-oferta do PicPay é controlado pela JF Investimentos, a mesma que controla a JBS, que é dos irmãos Batistas. Eu acho que dispensa comentários, Vocês, por exemplo, podem comentar aqui no vídeo o que vocês acham deles, sobre a participação desses dois em vários, diria que movimentos políticos dos últimos anos aqui no Brasil. Mas o fato é que a JF Investimentos, hoje controladora do PicPay, ela também estava em
negociações com o Vorcaro lá no ano passado para comprar a Cobb Seguradora e desistiu de comprar diretamente do Vorcaro quando o Banco Central começou a falar de liquidação. E aí, diante de tudo isso, né, eu acho que fica basicamente dois pensamentos no ar, né? O primeiro é que haveria um envolvimento da JF Investimentos, do PicPay em si, com os casos de possivelmente corrupção do Banco Master. E o segundo, talvez um segundo cenário mais técnico, que eu particularmente compartilho e tenho como visão, que seria que tudo isso não passa de uma compra muito oportuna, de um ativo que faz muito sentido para o PicPay, e um preço muito provavelmente muito baixo, né? Então, se a gente olha, por exemplo, as evidências, tá? Inclusive essa matéria da Insurtech aqui mostra que o relacionamento entre PicPay e a Cobb Seguradora já é um relacionamento muito estreito, tá? Já participaram inclusive de palestras conjuntas. A Cobb Seguradora já oferecia serviços dentro da plataforma do PicPay, e olhando os modelos de negócio atuais, né, e inclusive o futuro do setor de fintechs, né, acho que fica muito claro, né, que vários bancos hoje, atualmente, várias fintechs, não só como o PicPay, mas o próprio Inter, o Nubank, estão aumentando a oferta de serviços dentro das suas plataformas. E colocar seguro, né, diretamente dentro da sua plataforma sem sombra de dúvida, uma forma muito inteligente de você aumentar a receita por cliente. O PicPay não é bobo e não está a par dessa competição, e ele, fazendo essa compra, ele sairia da necessidade de fazer isso de maneira orgânica, né? E considerando que hoje é um banco bastante azeitado em termos de estrutura de capital, ele poderia, né, trazer para dentro um ativo que já roda, né, que já é conhecido por seus clientes e que já tem uma certa relacionamento entre executivos do PicPay e da Cobb Seguradora. Então, na minha visão, acho que foi uma compra oportuna, provavelmente em valuations muito abaixo do que o mercado está precificando ativos de seguros, e que tem muito potencial de sinergias e que eu acho que pode agregar bastante para o PicPay para os próximos anos. Acho esse cenário, né, o cenário A, um cenário talvez um pouco mais sensacionalista, né, um cenário de internet. Até esse momento em que eu gravo, não há evidências que corroborem esse cenário, então fica no campo da especulação, fica no campo da internet. Acho que mesmo você acreditando nisso, as ações vão negociar a mercado muito por conta de uma expectativa de lucros que vai crescer nos próximos anos do que possivelmente o que acontece nos bastidores do Banco Master. Acho que o risco de você assistir uma judicialização, né, da Cobb Seguradora é um risco real, que inclusive pode impactar e que também pode se transformar em uma âncora sobre as ações do PicPay. Ou seja, a gente pode, por exemplo, ver os papéis performando mal no curto prazo, enquanto a SUSEP e o CAD não derem o seu aval, né, o seu ok, finalizarem esse processo, e também enquanto a gente não, né, minimamente vislumbrar credores sem nenhuma iniciativa a respeito dessa judicialização. Então, acho que hoje o cenário é um cenário mais factível de avançar o deal e de finalizar essa compra, porém entendo que o risco é verdadeiro, e se isso de fato se concretizar, né, se nós começarmos a assistir uma judicialização a respeito do tema da Cobb Seguradora, vocês podem ter certeza que as ações vão sofrer, o papel provavelmente vai passar por uma queda forte nos mercados lá fora. Lembrando que até esse momento em que eu gravo, o PicPay não tem BDR no Brasil, tá? Então a única forma de você comprar as ações do banco é através de alguma corretora americana. Eu acho sinceramente, tá, que o Banco Inter, considerando um valuation mais saudável, né, e até mesmo uma tese mais consolidada, né, de um player que teve um crescimento formidável do ROI nos últimos trimestres, eu acho um pouco mais interessante para esse momento. O ROI do PicPay é maior do que o do Banco Inter, isso é verdade, né? Um ROI que já trabalha por volta de 20%. Porém, eu acredito que os riscos e até mesmo, né, a própria trajetória do Banco Inter, considerando pagar mais barato hoje do que vai ser daqui a 1-2 anos, eu entendo que o Banco Inter me parece ainda ser uma escolha mais lógica, mais inteligente. Então eu vejo o PicPay, a tese do PicPay, de uma maneira um pouco mais secundária, tá? Mas claro que tudo tem o seu preço. Então vamos assistir o que vai ser, né, das suas ações daqui para frente, do que pode acontecer. E queria apenas esclarecer para você que tinha uma visão mais por volta desse cenário A, de que talvez o embasamento para isso ainda não esteja disponível aí, né, nos bastidores. Mas, cara, não ponho a mão no fogo para ninguém, principalmente para empresário. Então
é algo que a gente vai ver aí para frente, tá bom? Agora eu quero ouvir de você o que você acha, o que você pensa sobre isso. Comenta aqui nos comentários, deixa suas impressões. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, ativar o sino das notificações e, claro, não esquece de entrar para a minha comunidade, para a Cockpit do Mercado, tá bom? Forte abraço e te espero até o próximo vídeo.